Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso mini curso Desobsessão na Umbanda, parte 6, falando hoje sobre a preparação de um terreiro de Umbanda para o trabalho de desobsessão. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Depois dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você encontra o link do meu Facebook pessoal, do meu Instagram profissional, caso você tenha interesse em psicologia, e você também vai encontrar, além do link para download gratuito de todos os meus livros, você também vai encontrar o link para a página no Facebook. Se você tem interesse em conteúdos 100% voltados ao universo da Umbanda, dá uma olhadinha lá no Facebook, facebook.com/canal Umbanda Simples. Eu fiz uma página só para divulgar os meus textos de Umbanda, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a preparação do terreiro de Umbanda, deixando mais uma vez claro, pela 10ª vez aqui nessa sequência de vídeos, que tudo que eu estou falando dessa parte prática, eu estou fazendo eco àquilo que nós fazemos aqui no nosso terreiro. Então, são todas sugestões a partir da nossa prática, apenas um ponto de vista, tranquilo? Bem, no estudo passado, na parte 5, eu comentei brevemente sobre a divisão do trabalho da desobsessão e sugeri uma forma de organizá-lo. Hoje, eu quero falar sobre a preparação do terreiro, ou seja, como que o terreiro tem que estar para fazer um trabalho de desobsessão. Então vamos lá. Primeira coisa, no dia de trabalho de desobsessão, não precisa firmar tronqueira. A tronqueira é muito importante que seja firmada quando vai ter gira. Por quê? Porque a casa vai receber um monte de pessoas que vão levar um monte de energias diferentes. Como o trabalho de desobsessão é um trabalho restrito, apenas as pessoas do terreiro, não tem por que firmar tronqueira, porque a tronqueira não existe para impedir os espíritos de entrar, mas para absorver, digamos assim, as energias negativas que os consulentes, porventura, tenham ao entrar no terreiro. Então, primeiro ponto, dia de desobsessão não precisa firmar tronqueira. Próximo passo, congá. Diferentemente do que pode acontecer no dia da gira, onde a casa tem um monte de firmeza diferente, e acende vela disso, acende vela para aquilo, no dia de desobsessão basta uma velinha no congá. Mas isso, claro, cada terreiro tem a sua maneira de organizar, então fica muito a critério de cada casa. Mas eu penso que uma velinha ali no altar seja mais do que suficiente, tranquilo? Próximo passo, a roupa branca. Aqui a espiritualidade sempre nos orientou a usar a roupa branca. Então a gente trabalha com preto velho de roupa branca, caboclo de roupa branca, exu de roupa branca. Esse é o uniforme padrão do terreiro. Então a gente não usa roupa colorida, por exemplo. E no dia de desobsessão continua valendo a roupa branca. O diferencial fica apenas por conta da saia. Como o trabalho de desobsessão é feito com as pessoas sentadas ali em torno da mesa, então não tem por que as mulheres irem com saia. Não que seja proibida, é só uma facilidade, porque a saia muitas vezes ela pode incomodar. Então, se as mulheres quiserem tirar a saia, não tem problema nenhum, desde que vão com a calça branca, a camisa branca, assim como os homens. Então, aqui pra gente, todo o trabalho espiritual na casa, sempre de roupa branca. Próximo passo, não é preciso usar guias. Quando a gente usa as nossas guias, as guias das entidades, a gente usa aquilo como uma forma de proteção. Só que se você está com a guia, essa guia, ela pode, não que vai acontecer sempre, mas ela pode até atrapalhar o espírito que vai se manifestar, porque o espírito vai se aproximar do médium e a guia tem uma irradiação própria que envolve o médium.
Então aquilo pode gerar um certo antagonismo. Então, no trabalho de desobsessão, o médium não precisa usar guia. Léo, mas eu uso e eu sempre incorporei. Ok, eu acredito que as entidades vão acabar dando um jeito de fazer a incorporação acontecer. Mas como a finalidade da guia é um item de proteção, você não precisa usá-lo no momento da desobsessão. Eu diria que sim, que 80% das vezes não vai atrapalhar, mas eu já vi casos, eu já presenciei casos em que sim, a guia acabou interferindo, dificultando um pouco a incorporação, por ter essa força, digamos assim, repulsiva ao espírito comunicante que está esperando ali para se manifestar. Então, minha recomendação, não precisa usar guia no dia da desobsessão. Resguardo é importantíssimo. Mesma coisa que se faz no dia da gira. Então, 24 horas antes, nada de carne, sexo, bebida alcoólica, fumo. Tomar cuidado com os pensamentos, apegar-se na oração. Isso continua sendo fundamentalmente importante. Banho de ervas. Pode ser um ponto polêmico, né? Mas enfim. Banho de ervas também, no meu entendimento, ele não é necessário. Por quê? Aqui na nossa casa, deixando claro mais uma vez que tudo que eu estou falando aqui é o que a gente faz aqui. O que acontece? O nosso banho de ervas não é com qualquer erva. O nosso banho de ervas tem a finalidade de fazer uma expansão da mediunidade. Então aqui a gente faz o banho com a folha de mangueira, ou com o banho com a folha da samambaia, que são plantas que ajudam na expansão da mediunidade. Então, é um trabalho importante no dia da gira, porque ele facilita o transe com os nossos guias. Na desobsessão, a maioria dos espíritos vibra muito baixo. Então, a gente não precisa elevar o nosso padrão vibratório para que eles consigam se manifestar. Então, você não precisa fazer o banho. Mas eu quero fazer, tem problema? Não, faça. Se você quiser, faça. Mas não é necessário. E digo isso por experiência própria. Eu tentei já usar banho, já tentei variar o banho, já tentei não usar banho e sinceramente eu não vejo muita diferença no que se refere à desobsessão. Então, quer fazer o banho, faça, mas não é preciso. Outro ponto importante no trabalho de desobsessão é a luz vermelha. Bom, se você já foi em algum centro espírita antigo, até mesmo alguns terreiros antigos, você vai ver que geralmente no teto, principalmente aqueles terreiros antigos, aqueles centros antigos que não tinha laje, mas tinha um forro, que eles sempre punham ali uma lâmpadazinha azul ou verde, uma lâmpadazinha vermelha, né? Essa é uma recomendação do espírito André Luiz, por entender que a vibração originária de uma lâmpada vermelha de 15 watts, que é uma lâmpada fraquinha, ela facilita a aproximação dos espíritos sofredores. A luz ambiente, como nós estamos aqui agora, ela é uma luz que dificulta a manifestação desses espíritos. Então, quando se vai fazer um trabalho de desobsessão, se apaga a luz do terreiro e deixa sempre ligado uma lâmpadazinha vermelha. Uma lâmpada aí de 15 watts que você acha para comprar aí. Até nas casas de artigos religiosos se acha, na casa aí de R$20, alguma coisa nesse sentido. Não é lâmpada azul, nem a lâmpada verde, que são cores mais utilizadas em trabalho de cura, de consultas espirituais. O mais adequado para a desobsessão é uma lâmpada vermelha, preferencialmente fraquinha, de 15, 20 watts, sei lá quantos watts, mas ela é uma recomendação importante. Aqui na nossa casa a gente usa e eu pude perceber na prática o quanto ela realmente é importante. Próximo passo, uma mesa. Como a maioria dos terreiros de Umbanda são terreiros pequenos, a maioria das casas não vai dispor de um grande espaço onde dá para você colocar uma mesa gigante, né? Alguns terreiros têm essa possibilidade, mas a maioria não tem. Então, o que eu sugiro? Uma mesa desmontável. A gente tem no nosso terreiro, ela é um pranchão de plástico
e você encaixa os pés dela. Então acabou, você tira, desencaixa, coloca ela num canto, funciona de boa. Ah, mas que tamanho que tem que ser essa mesa? Proporcional ao tamanho do grupo, porque as pessoas vão se assentar em torno dessa mesa. Então é importante que haja uma mesa, e eu sugiro uma mesa de plástico desmontável pela facilidade que existe, né, de você poder transportá-la e terminou o trabalho, você guarda no cantinho, está tudo certo. O próximo passo são as cadeiras. Pode parecer bobeira falar de cadeira, mas ela é muito importante. Veja, nesse momento eu estou sentado numa cadeira e vocês não estão escutando a cadeira. Olha, eu posso mexer, ela não vai ranger, ela não vai fazer barulho. Por quê? Porque é uma cadeira firme, é uma cadeira confortável. Então, o terreiro tem que ter cadeiras confortáveis. Se vão ser de plástico, de madeira, cadeira de escritório, tanto faz. Desde que sejam cadeiras confortáveis. E precisam ser cadeiras firmes. Por quê? A desobsessão é um trabalho muito silencioso, quando não tem manifestação, claro. Então, assim, tá todo mundo no silêncio, aí o médium mexe, a cadeira fica... Aquilo atrapalha, aquilo desconcentra. Então a gente tem que dar atenção especial sim à cadeira, que seja uma cadeira firme, confortável, porque se você põe um banquinho para o médium se sentar, ele vai ficar toda hora mexendo, aquilo vai doer a coluna dele, ele vai ficar mexendo para um lado e para o outro, então ele não se concentra. Quanto mais confortável for a cadeira para o médium sentar e ficar ali quietinho, melhor para o trabalho. Então, deem atenção às cadeiras. Depois, uma música suave. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, porque eu não deixo muito alto, mas imagino que dê para ouvir. Então, uma musiquinha bem suave aqui no fundo, né? Isso é muito importante também. Ajuda o médium a relaxar. Então, se o terreiro não tem, compra um sonzinho, uma caixa de música, dessas aí que os caras andam na rua, e você vai no YouTube e coloca música relaxante, relax music, reiki music, tem vários termos que você pode usar que dá para você achar esse tipo de música. Olha, esse aqui é só um exemplo que eu peguei casualmente. Aliás, se vocês acompanham aqui as minhas lives, vocês sempre percebam que tem uma musiquinha de fundo. Eu adoro essas músicas instrumentais, então recomendo. Olha só. Opa. Essa música que está tocando, por exemplo, ela chama Canto da Floresta e foi postada num canal chamado Conexão Terra. Então é tranquilo, você coloca no YouTube essa música que, por exemplo, esse vídeo tem 8 horas e 8 minutos de música, então olha como é gostoso. Entenderam? Então, quando você deixa essa musiquinha ambiente, os médiuns ficam relaxados, os próprios espíritos que vão se manifestar, eles ficam mais relaxados, mais compenetrados, então isso facilita, né, o processo. Há um ponto importante que não é uma proibição, mas é uma coisa que eu já vi atrapalhar também, que é o uso de incenso, né? Eu gosto de incenso, não muito forte, mas eu gosto, adoro o cheiro de incenso. E às vezes tem pessoas que gostam de acender o incenso para deixar um ambiente bacana. Só que às vezes isso atrapalha o espírito. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Então a minha recomendação, não use incenso, tá? Como eu falei da mesa, talvez surja a pergunta, tem que pôr um forro branco sobre a mesa? Não coloque forro branco sobre a mesa, não deixa jarro com água. Daqui a pouco eu vou falar disso. Então, não deixa nada sobre a mesa, deixa a mesa livre, tá? Bom, música suave, já falei da importância dela. Agora vamos falar aqui da água fluidificada. É muito comum que depois que o trabalho termine e os passistas apliquem o passe, se distribua a água fluidificada. Essa água, preferencialmente, deve ser colocada numa jarra, tanto faz se é de vidro, se é de plástico. Ela deve ser tampada e você coloca ela próxima ali do congá. Pode ser em cima de uma mesa, pode ser em cima de um banquinho, não tem importância.
deixa ela tampada, deixa ela perto ali do colgar. E aí no finalzinho do trabalho, os próprios guias vão energizar aquela água que será depois distribuída sobre todos. Ah, Léo, mas por que não pôr na mesa? Vou explicar. Eu vou falar disso mais detalhadamente no próximo vídeo. Mas, por exemplo, tem médiums que no momento em que eles incorporam, eles ficam muito agitados. Então, se você coloca algum utensílio em cima da mesa, ele pode derrubar aquilo. Aí imagina, você pôs uma jarra d'água, o médium incorpora, sem querer ele chuta o pé da mesa, aquilo balança, o jarro cai e molha você, molha os outros. Então você atrapalha o trabalho inteiro porque botou um jarro de água ali. Então, em cima da mesa não se coloca nada, a não ser que você queira, por exemplo, gravar as manifestações, que depois eu vou falar sobre isso. É uma coisa legítima, mas desde que se faça com certos critérios, mas não vou entrar nisso hoje. Mas se você for gravar, você bota ali ou um gravador ou celular, né? Hoje, enfim, você nem precisa de gravador, você põe só o celular em cima da mesa, ele já consegue captar muito bem as vozes das pessoas, né? Então, assim, em relação à preparação do terreiro, como organizá-lo para o trabalho de desobsessão, é basicamente isso. Por fim, o último item que eu queria trazer é o horário. Então, vamos supor que o trabalho ele vá ser feito. Aliás, eu vou falar de uma outra coisa que eu não planejei falar aqui nesse vídeo, mas eu acho importante. Lembrei agora. Então vamos supor que esse trabalho ele vai acontecer numa sexta-feira às 20 horas. Então, sexta-feira, 20 horas é o horário de começar. Não pode estar chegando gente esse horário. Então, se o trabalho vai começar às 20 horas, então o dirigente tem que fixar um horário mínimo. Seja 10 minutos antes, 15 minutos antes, meia hora antes, enfim, aí cada grupo veja o que acha mais adequado. Mas é importante ter esse horário mínimo, porque se você está ali, a hora de começar, tem gente batendo na porta, tem gente chegando, isso aí atrapalha o trabalho. Então, para ter organização, não basta cuidar desses itens que eu falei aqui. É preciso, fundamentalmente, ter uma organização e uma disciplina também de horário. Então, o trabalho começa às 8 horas, então, horário máximo de chegada, 7h45. Ponto. Deu 7h45, já fecha o terreiro. Não chegou, não precisa chegar depois. É esse nível de disciplina que eu acho importante para um trabalho de desobsessão. E o item que eu não ia trazer aqui hoje, que eu me lembrei, é a frequência, né? Já que a gente está falando aqui da preparação do terreiro. Com que frequência fazer o trabalho de desobsessão? A resposta depende apenas e tão somente do grupo e daquilo que as entidades apontarem. Aqui na nossa casa, atualmente nós estamos parados por conta da pandemia, mas a nossa última conformação de trabalho era uma vez ao mês. Toda segunda, sexta-feira do mês, às 20h30, ocorria o nosso trabalho. Então, uma vez por mês. Por quê? Porque nós tínhamos outras tantas atividades. A gente tinha gira todo sábado, tinha desenvolvimento, então a gente fazia uma sessão por mês. Mas eu já participei de grupos que faziam uma sessão por semana. Então, essa organização depende exclusivamente do grupo. O que importa é que uma vez que ela seja decidida, ela seja mantida. Precisou mudar? Pode mudar. O que não é bacana é ficar nesse vai e vem. Então, esse mês a gente trabalha todo sábado, por exemplo. Aí mês que vem eu trabalho 2 sábados. Aí no outro eu quero uma vez por mês. Então vira uma bagunça. Então, a partir do momento que o dirigente decide uma frequência, é bom que ele mantenha essa frequência, mas aí cada grupo se ajeita, enfim, faz do jeito que achar melhor, beleza? É isso, pessoal. Espero ter contribuído. Se você ficou com alguma dúvida, fica à vontade em comentar aqui. Eu leio e respondo todos os comentários, tranquilo? Um abraço e até o nosso próximo estudo, quando nós vamos falar sobre a educação mediúnica, tema importante para a desobsessão. Até lá!